para esta noite em que antecede o dia da independência, o dia que nós celebramos a independência do Brasil, em que o Brasil pôde ser instituído e fundado como nação, como um país independente, como um país autônomo, que em seguida teve, sim, também a sua república constituída, suas leis, e tudo aquilo que nós vemos até os dias de hoje. Então a palavra de Deus vai dizer aqui em Salmo 32, do versículo 12 até o versículo 22, o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Vamos nesse momento então orar ao Senhor e vamos colocar diante dele a palavra que meditaremos nesse momento. Palavra de Deus que nós lemos aqui, Salmo 32, de 12, Salmo 33, irmãos. Ninguém encontrou aí? Quer que eu leia de novo? É Salmo 33. Eu estou olhando ali, está todo mundo. Eu falei, será que é a hora do coral? Mas o coral não está apresentando ainda, né, irmã? A quem está em casa, Salmo 33, de 12 a 22. Perdão. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso e eterno, muito obrigado pela tua palavra. Viva, poderosa e eficaz, e que neste momento falará conosco. Neste momento, o teu Espírito Santo também ministrará aos nossos corações e mentes, porque nós somos do Senhor. E a tua palavra tem acesso aos nossos corações, porque nela cremos. E o teu Espírito que nos convence de todas as coisas, também falará aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero então meditar a respeito daquilo que a palavra dessa noite vem nos fazer lembrar. Salmo 144, não precisa abrir, só uma menção que eu quero fazer. Salmo 144, versículo 15, a parte B, declara da mesma forma como o Salmo 33, 12, sim, só que lá está desta maneira: sim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que tem, claro, o significado de feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em Salmo 144, versículo 15, então, a parte B, ou a parte final do versículo, nós vemos a declaração do salmista, é um salmo de Davi, que diz no final, que uma nação que é temente a Deus, sempre desfrutará os sinais da misericórdia divina em cada aspecto da sua vida nacional.
Eu sei que nós estamos num período muito tenso da nação brasileira, sim ou não? Estamos. Nós estamos num momento muito tenso como Brasil, como nação, como cidadãos também. Mas nós não perderemos de vista que Deus tem promessa para a nação que o estabelece, que o declara. Estabelece é meio pesado porque ele já é Senhor, ele já está estabelecido, mas que o declara, para ser bem claro, uma nação que o declara como Senhor, ela sempre desfrutará das suas misericórdias. Como nação, mesmo servindo ao Senhor, assim como eu e você que servimos ao Senhor, passaremos por dificuldades, sim, porque no mundo nós teremos aflições, correto? Mas se a nação teme ao Senhor, se a cidade teme ao Senhor, se o estado teme ao Senhor, o país teme ao Senhor, e quem dera, o mundo todo tema ao Senhor, o Senhor derramará da sua misericórdia, porque é a misericórdia que se renova a cada manhã, é a misericórdia que mesmo em tempos de lutas, nós sentimos o bálsamo do Senhor e a sustentação do seu braço forte em nossas vidas, que nos levanta nos dias de perda, nos dias de dificuldade, no luto, na tristeza, na amargura, em tudo que viermos a enfrentar. A misericórdia do Senhor, ela é estabelecida sobre a nossa vida, não significa que é porque nós estaremos livres dos problemas e das situações, mas nos problemas e nas situações, nós encontraremos escape, e o Senhor, pela sua misericórdia, nos abençoará. Mas eu citei aqui, né? Uma cidade, um estado, uma nação cujo Deus é o Senhor, ela será constantemente visitada pela misericórdia, pela graça infinita do Senhor. Mas quem é essa nação? Quem é este país? Quem é esta cidade? Quem é este estado? Somos nós. Eu e você, que fazemos parte da cidade, do estado e do país. Fazemos parte de São José do Rio Preto, do estado de São Paulo e do país chamado Brasil. Começa em mim e em você, que Deus precisa ser o nosso Senhor. Ah, Ele é Deus, mas Ele é o seu Senhor. Porque como Deus, aleluia, Ele é poderoso, Ele é o Deus da história, e Ele estabelece o seu governo com ou sem a minha vontade, com ou sem a sua vontade. Mas a proposta da palavra de Deus para mim, para você, nesta noite, e consequentemente a proposta que eu quero estabelecer para que avance no Brasil todo e chegue ao Brasil todo, é que temamos ao Senhor como verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso governo. Ah, como nós esperamos que o governo humano resolva as nossas situações. Sem a ação do Senhor, lemos aqui, sem a ação do Senhor. Versículo 16, não há rei que se salve, não há rei que estabeleça nada. E exatamente por isso eu falei no início da mensagem, nós estamos vivendo um tempo de muita tribulação. O Brasil, o país está vivendo um tempo tenebroso, manifestações marcadas, um quer dia 7, outro quer dia 12, outro quer não sei que dia. Eu vou me manifestar, orando. Ore, mas isso só pode partir de um coração que Deus é o seu Senhor. Como eu vou clamar ao Senhor, seja o Senhor da nação, seja o Senhor da minha cidade, se Ele não é o Senhor da minha vida, se Ele não é o Senhor da minha igreja, e tem me deixado estarrecido o que eu vou falar aqui. Talvez eu estou repetindo muito, mas eu vou falar de novo. O que tem me deixado estarrecido é esta igreja, ou pseudo-igreja aí fora, brincando com a palavra de Deus, e mostrando que Deus não é o Senhor. Porque quando eu abro mão dos princípios e valores da palavra de Deus para facilitar e para encher a minha igreja, eu estou dizendo, Deus não é o Senhor aqui.
Porque a forma de Deus ser o Senhor de uma nação, de um povo, meu Senhor, teu Senhor, Senhor da igreja, Senhor da cidade, Senhor do estado, Senhor do país, é se nós temermos ao Senhor e se nós obedecermos a sua palavra. A quem tema por medo e não obedece a palavra, também não vai funcionar. É temer e obedecer. É temer e se atentar à sua palavra. Olha o versículo 13, como é claro naquilo que eu acabei de falar. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Versículo 14 de Salmo 33, do lugar de sua morada, ele observa todos, sem exceção, todos os moradores da terra. No versículo 15 fala que ele que forma o coração de todos eles, e que contempla as suas obras. Este coração foi formado em perfeição, mas este coração caiu no pecado, e dessa forma este coração se corrompeu. Mas pelo arrependimento, pela contrição, e por um dia pedir ao Senhor Jesus, entre na minha vida, porque Ele bate e quem ouve abre e deixa Ele entrar. Então Ele entrou no coração, aí começou de novo uma nova vida, por isso se chama nova vida em Cristo, regeneração. A regeneração, ela não acontecerá se não houver o processo, porque vai nos acompanhar a vida toda. Enquanto que a salvação é um ato do Senhor, Ele nos salva em Cristo Jesus, pela sua morte, que relembramos nessa noite, pela sua morte, Ele nos salva, porque Jesus expiou, Jesus pagou todos os nossos pecados lá na cruz. Mas agora, estando com Ele, junto dEle, vivendo para Ele, o Senhor então estabelece em nós, através de nós, o seu reino. O que está de errado no Brasil, igreja? Isso, aquilo. O pastor antes citou algumas coisas aqui na oração. Para cair corrupção, para cair todo engano. O que está errado no país? Mas vai partir de mim e de você, porque neste coração, no nosso coração, está estabelecido o reino do Senhor. Porque Jesus, pelo seu Espírito, habita em nós. E o versículo 15, então, diz assim, que Ele forma o coração de todos eles. E muito mais agora, o meu e o seu coração foi refeito, porque nós nascemos de novo, então ele foi refeito. O coração de pedra, o coração preso no pecado, o coração que vivia nas trevas e que veio para a maravilhosa luz do Senhor, é este coração que Ele forma. E agora o Senhor, Ele requer de nós, porque Ele contempla todas as nossas obras. Então Ele requer de nós obras que possam, de fato, levar o nosso país, a nossa nação, à realidade da primeira linha que eu li com os irmãos aqui de Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como nós muitas vezes abrimos mão de fato vivermos essa soberania do Senhor em nossas vidas, dizendo então, pelas nossas obras, pelas nossas ações, que de repente Ele não é o nosso Senhor. Se você está acomodado no pecado, você está dizendo isso. A mensagem da minha filha, da Vitória, na semana passada, falou muito ao meu coração aquela parte. Se você peca e não dói, você então não sabe de fato o que é nascer de novo. O pecado precisa doer. Nós não podemos nos conformar com o erro, com o pecado. O versículo 16 diz que o rei não se salva
com o poder dos seus exércitos. O valente não se salva pela sua muita força. O cavalo, que sempre foi um símbolo, mas de fato na ação de guerra era o animal preferido pela força, pela destreza, pelo poder de ataque. Então é citado no versículo 17: o cavalo não garante vitória. Mesmo com a sua grande força, a ninguém pode livrar, porque o cavalo sozinho não faz nada. Ele faz sendo mandado, sendo ordenado, sendo dominado, né? Essa é a palavra correta. Sendo dominado, ele faz, mas sozinho ele não faz. E o versículo 18 fala assim, para mim e para você, porque eu sei que nós que estamos aqui nesta noite nos enquadramos no versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então o Senhor está sobre mim, sobre você, sobre esta igreja, e consequentemente por causa das nossas orações e ações, o Senhor está com seus olhos sobre essa cidade, sobre esse estado, e vai avançar neste Brasil. Vai ter muita guerra espiritual ainda, igreja, mas a igreja vai avançar. Ah, mas é fim dos tempos, pastor. Não vai só piorar, não. Vai piorar à medida que piora, a gente luta mais. À medida que piora, a gente se levanta mais. E é isso que o mundo, inclusive, está querendo nos calar, porque tudo que você fala da verdade é discurso de ódio. Estão prestando atenção? A verdade é inegociável. E a verdade nunca deixará de ser verdade, porque Deus fala a respeito da sua palavra: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão. As minhas palavras não têm fim. As minhas palavras não é porque eu vivo no século 21, não é porque eu estou no ano de 2021, não é porque eu estou no tempo do não tem nada a ver, não é porque eu estou no tempo em que as pessoas querem provar que eu sou diferente. Amém, que eu sou diferente, mas querem provar assim: você que é diferente, porque o normal é isso, e aponta coisas erradas para mim. Eu vou viver conforme a verdade da palavra de Deus. E somente haverá um impacto nessa cidade, no estado e no Brasil, se eu continuar, você, nós aqui, continuarmos a viver essa verdade. E Deus, ele não precisa de muita coisa e nem de muitos para fazer uma revolução. Porque ele já usou uma vara seca, falando de coisas, uma vara seca para dirigir o povo pelo deserto. Uma vara que antes do deserto ainda tocou e o mar se abriu. Uma vara que tocava na rocha, saía água. Antes ainda do mar, do deserto, uma vara que foi jogada ao chão e virou uma serpente. Aí veio os gurus daquela época, porque o diabo é cheio de copiar as coisas de Deus, jogou e também virou. Também, os meus sábios também sabem fazer o que teu Deus faz. Só que a diferença foi que aquela do Senhor engoliu as outras. Sempre a verdade vai engolir a mentira. Deixa esse povo tentar enganar. Nós aqui temos um compromisso com o Senhor e a sua palavra, e vamos declarar, começando por esta igreja, que nós somos felizes porque Deus é o nosso Senhor. Depois nós vamos avançar com isso mais e mais pela cidade. Deus não precisa de muitos também para fazer, para derrubar um gigante que todo mundo tremia de medo. O exército de Israel não queria enfrentar. Ele fez até um desafio, alguns comentaristas dizem, ele fez um desafio que poderia vir o exército, mas um por um, para não ser covardia. E o exército não foi. Por exemplo, poderia, se fosse um por um, ia cansar o homem lá pelo quinto, pelo sexto, pelo 10º homem, talvez cansaria, mas ninguém foi. Mas um homem que se levantou, chamado Davi, e que chegou diante dele e disse assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. O levante vai ser grande, igreja, daqui para frente, mas nós vamos em nome do Senhor. Há poder nesse nome. Este Deus da história das nações, que sempre mostrou que Ele rege o destino delas,
abençoando as nações que nele confiam e amaldiçoando as que não o reconhecem. Conforme nós lemos aqui no versículo 10 de Salmo 33. Você deve estar com a sua Bíblia aberta e você então pode ler comigo. Em que sentido Deus amaldiçoa as nações que não andam com ele? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. E sabe qual é a segurança de que isso vai acontecer? O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Quem muda é o povo, mas Deus não muda. Tal lugar, pastor, já foi, pastor Antes também orou sobre isso. Nós somos celeiro missionário, Brasil, glória a Deus. É um celeiro também de alimentos para o mundo inteiro. Tem gente até com medo aí que o Brasil pode ser atacado a qualquer momento, porque muitos países não têm comida para o seu próprio povo, e aqui a gente tem de sobra. Mas nós precisamos orar, porque o nosso produto interno está sendo vendido para o exterior. Outro dia eu vi uma reportagem, eu não me lembro em qual canal que foi, de que aqui na nossa região a produção de gado está comprometida, vendida para um determinado país até 2025. Não tem uma novilha para vender para o açougue da esquina, porque já comprometeram a venda. Mas mesmo assim, Deus não frustrará os nossos planos como nação brasileira, se nós andarmos com Ele, porque o versículo 11 nos declara e nos assegura que o conselho do Senhor dura para sempre e o que está no seu coração por todas as gerações. E eu bem sei o que está no coração do Senhor, você sabe? Pergunta para o irmão que está do seu lado, faz tempo que eu não faço isso. Pergunta para o irmão do seu lado, você sabe o que está no coração do Senhor? Sabe? Teve algum irmão que falou para você que sabe? Teve ou não? Está todo mundo assim, a cabecinha, que isso? Você não sabe o que Deus tem para você? Você sabe em casa o que Deus tem para você? Pensamentos? Oh, igreja, é sempre assim. Dá um toquezinho, lembra? Pensamentos de paz. E ele diz aqui, é uma concordância bíblica que eu estou fazendo, né? E ele diz no 11, por todas as gerações. Não era só para Israel, não era só para o tempo dos profetas, ou do profeta que declarou isso, mas para mim e para você, e para a nossa nação, o que o Senhor tem são pensamentos de paz. O Deus da história também na vida dos indivíduos, sejam eles líderes famosos, como o versículo 16 fala aqui a respeito de reis, de autoridades, ou sejam simples particulares, em todas as vidas, no indivíduo, Deus esquadrinha e Deus age. Olha o versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus sempre sabe qual é a nação ou o indivíduo que realmente o reverencia. Então eu cheguei no momento que eu comecei a falar, como foi declarado hoje em oração, e eu creio que nós somos o celeiro do mundo hoje, em termos materiais, porque temos produto, temos alimento, temos riquezas naturais, tudo vindo de Deus, temos, mas também somos os celeiros do mundo no sentido de missões, amém? Portanto, alguns países já ocuparam esse ranking, alguns países, especialmente ali da Europa, já esteve nesse ranking, e hoje não estão mais. Onde foram igrejas, e que naqueles locais, talvez nasceram até denominações, sim, para muita tristeza eu vou dizer aqui, onde historicamente foi a primeira igreja batista do mundo na Holanda, hoje é uma boate. Sabe por quê? Porque não reverenciaram o Senhor. Eu vou fazer igual um amigo meu, cantor Fernandinho, disse:
Eu quero decretar a falência dessas igrejas que não reverenciam o Senhor. Chega. Porque o Brasil vai pagar por isso. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando com muita tristeza. Eu estou chorando aqui. Chega de brincadeira. Se você for uma igreja que fala que pecado lá não é problema, saia de lá, não vá mais. Porque quem não reverencia o nome do Senhor perde a bênção. E eu não vou pagar esse preço. Eu vou orar para Deus transformar essas igrejas. Falência, quando eu digo, não quero que feche não, viu? Vai sair falando por aí. Pastor Márcio falou para fechar. Eu quero que elas mudem. Mudem. A falência é o sistema que elas estão implantando. Esse precisa falir. Chega. Tá muita brincadeira. Tem camarada aí até velho, barbudo, velho, na internet, dando risada sobre bebida, gente, não tem nada a ver. Eu quero que pare. Você quer que pare? Ore por isso. Deus é o Senhor dessa nação. Chega. Exibicionismo, vamos fazer exibição, para atrair o quê? Pessoas vazias, que chega lá e não aprende nada. Deus, através da história, Ele sempre soube, Ele sabe qual a nação, qual o indivíduo, qual a igreja, qual o povo que o reverencia. E eu falo com tristeza no meu coração, porque a Europa teve a vez dela no ranking de ser um celeiro missionário, que plantou nos Estados Unidos, que consequentemente plantou aqui no Brasil. E hoje os Estados Unidos está entrando por esse mesmo marasmo, porque a igreja também começou a brincar de ser igreja. Mas eu oro para que isso não chegue no Brasil. Pastor, mas aí não é mais perigoso ainda quanto à perseguição? Claro, vai chamar a atenção do mundo todo. Mas quem está comigo? Quem está com você? Quem estará por essa nação quando se levantarem? Quem? Feliz a nação cujo Deus é o nosso Senhor. É isso que eu amo, é isso que eu quero para o Brasil, para o país que eu amo. Um país diferente. Um país que não vai mudar o seu curso na história do evangelismo, da mudança de vida, da transformação de vida. Onde erro é erro, porque a verdade é a verdade. Eu quero pensar um pouquinho com você, já chegando aqui mais para o final desse texto que eu li inicialmente, Salmo 33, no versículo 22, depois de todas as promessas, o 18 começa dizendo que o Senhor, os seus olhos estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma da morte, do tempo da fome, também conservar a vida. Olha quantas bênçãos. Eu falei no início, não fechei o raciocínio talvez, de que as pessoas estão com esse medo de invadirem o Brasil por causa dos seus recursos naturais, por causa da comida, por causa de tanta produção boa que o Brasil tem. Mas o versículo 19 diz que se o Senhor for o Deus dessa nação, mesmo no tempo da fome, Ele vai conservar a nossa vida, porque Ele sempre fez isso com Israel. Olha, note aqui que história maravilhosa que envolveu Ruth, que se tornou nora de Noemi. Noemi sai com o seu marido, Abimeleque, seus 2 filhos, e vão para uma terra vizinha, uma terra gentia, uma terra que não temia a Deus. Quando diz assim na Bíblia, foi para uma outra terra, saiu da terra santa, saiu da terra de Deus. E eles foram, a terra pertencente ao Senhor, e eles foram para uma nação vizinha, porque naquele tempo eles estavam vivendo escassez em Israel, que pode chegar no Brasil. Mas, chegando lá na terra vizinha, a festa durou pouca, porque o marido morreu, os 2 filhos morreram, e ficaram as 2 noras. E aí, Noemi vai e conversa com as 2 e fala, mesmo que eu ficasse grávida agora, arrumasse outro homem, ficasse grávida agora, eu não poderia dar nenhum filho para vocês mais, não alcançaria, não daria tempo. Então eu estou despedindo, porque elas entenderam a cultura, e elas
então estavam dispensadas para casar com qualquer outro homem. Ela estava liberando. Não tinha filhos, ou um outro filho para apresentar para elas. Nesse caso, uma delas foi embora, órfã, mas Ruth disse o quê? Eu vou ficar. E olha que palavra que essa mulher libera. Ela disse assim: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e eu vou voltar com você. Quando ela chega na sua terra de volta, o seu semblante estava tão gasto, que algumas pessoas custavam reconhecê-la. Mas diziam: não é porventura Noemi? É. E ela disse: eu não quero mais que me chamem por isso, mas por Mara, por esse nome, mas por Mara, porque a minha alma está amarga. Então, nessa noite, eu abri esse parênteses para dizer para você, a palavra diz que quando tiver fome, Deus nos conservará a vida. Nós não vamos desistir do que somos, do Deus que temos, amém? Porque a garantia de que nós não vamos passar fome é porque nós serviremos ao Senhor. O versículo 20 fala: nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Esse nome que é separado, esse nome que é exaltado, esse nome que está acima de todo nome, esta revelação daquilo que Deus é na eternidade, porque Ele já é Deus antes da fundação do mundo, e Ele sempre será Deus, e também essa revelação daquilo que Deus é na vida dos homens, deve nos levar a confiar completamente nele. A nossa alma deve esperar somente nele, o nosso coração deve também nele se regozijar. Passe o que passe, venha o que vier, nós estaremos firmes no Senhor. Então, sobre o versículo 22 que diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 33, 29. Deuteronômio 33, 29. Como nós começamos a leitura do texto mesmo, de Salmo 33, 12, feliz é a nação cujo Deus... E olha a declaração aqui de Moisés, quando ele estava abençoando as tribos de Israel. Deuteronômio 33, 29. Feliz és tu, ó Israel. Por quê? Porque nesse tempo o Senhor era o Deus de Israel. Ou melhor, Deus era o Senhor de Israel. E olha só as bênçãos que acompanham quem de fato tem a Deus como seu Senhor. Primeiro vem uma pergunta: quem é como tu? Nós ouviremos para a honra e glória do Senhor a respeito do Brasil. Quem é como este país? Você crê nisso? Você vai buscar por isso? Começa na sua vida. Você precisa de fato saber que Deus é o teu Senhor. Ele não vai estabelecer o seu reino num lugar onde não hajam pessoas que levem o seu reino dentro de si. O reino de Deus, através de Jesus Cristo, hoje está em nós. Por isso somos o Israel de Deus. Vamos lá, olha, continuando sobre Israel. Povo salvo pelo Senhor, o escudo que te socorre, a espada que te dá alteza. Assim, ó Israel, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Mas eu oro
clamo, e nesses últimos tempos, e agora falando um pouco, me comovi bastante e choro, para que não aconteça com o Brasil o que aconteceu com Israel. Olha as promessas: um povo salvo, um povo que tem o Senhor como escudo que o socorre, um povo que tem Deus como espada que lhe dá alteza, que lhe dá sempre acima de tudo e de todos. Mas esse povo de Israel continuou assim. Eu falei de uma história um pouco mais próxima a nós, que é a história da Europa, que é a triste história que está avançando nos Estados Unidos, todos países celeiros em missões, mas que pararam de reverenciar a Deus, que pararam de insistir nos princípios e nos valores da palavra de Deus. O maior erro de Israel, com toda certeza, foi não receber Jesus como o Messias prometido, porque diz lá a palavra: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Infelizmente, o maior erro da história e da questão espiritual de Israel foi não receber a Jesus como Salvador, como o Messias prometido. Mas Israel, mesmo no Antigo Testamento, se desviava dessa palavra, se desviava desta promessa, quando errava, ia atrás de outros deuses, ia atrás, trazendo para os dias de hoje, ia atrás da modinha, ia atrás da coisa fácil, ia atrás do evangelho que você sai de lá todo cheio de nada, mas está valendo. Um dia desses, eu fiquei muito triste, porque eu vi uma pessoa que eu sei que ela tinha acabado de tocar na igreja dela, e ela estava numa praça, fazendo coisas horríveis, horríveis, porque a reverência ao Senhor está acabando em muito lugar, em muitos lugares. Se você não vem aqui, não se enche da verdadeira palavra, você não vai reproduzi-la nem daqui um segundo. Porque nesse caso, a pessoa acabou de sair da igreja. Pastor, a culpa não é da igreja. Às vezes não. Mas às vezes é. A história do povo de Israel nos prova que foram os seus líderes que começaram a levá-lo à derrota. Então hoje também tem líderes que estão levando o povo de Deus à derrota. É muito pesada essa palavra. Você vai me amar mesmo assim? Diz amém. Mas é porque Deus te trouxe aqui. Porque é com você essa palavra. E é através de você que Deus vai mudar o mundo. E em todos, não é só aqui não é uma coisa exclusiva da PIB Norte. Onde estiver pregando essa palavra, uma palavra semelhante a essa, é com essas igrejas que Deus vai ter negócio. Então eu não me espanto mais, e nem quero saber quantas pessoas uma igreja reúne, contanto que eu permaneça na fidelidade das Escrituras. É isso que Deus fala no meu coração. Pastor, sofre por causa disso? Sofro, tem hora que eu entro em parafuso. Será que eu poderia ter deixado a pessoa sujar mais? Não que eu não suporte a pessoa, mas às vezes o que a pessoa estava fazendo estava trazendo prejuízos ao povo. Eu poderia deixar mais? Não, porque esse rebanho é do Senhor, Ele só me emprestou. E diz a palavra que eu tenho que cuidar com zelo, sabe por quê? Está lá em Atos. Eu tenho que cuidar com muito zelo, porque esse rebanho, eu também faço parte desse rebanho, foi adquirido com o próprio sangue de Jesus, não é meu. É dele. E eu tenho que prestar conta. Você, meu irmão, que não é pastor, sabe como vai ser lá no último dia? Vai chegar salvo, todos salvos, amém? Salvo, mas vai ser julgado segundo as suas obras para o galardão. Aí vai passar, né?
fez isso, fez aquilo, agora vai ficar eu, pastor Júlio, sabendo disso, né, pastor Júlio? Pastor Anderson. Quem quer ser pastor aí? Não, porque tem gente aqui que vai ser pastor logo, logo. Vai ficar na barreira. Ó, espera um pouquinho que agora você vai prestar conta das vidas que lhe foram entregues. Então, por isso que eu vou dizer, para a sua alegria ou para a sua tristeza, se você quiser permanecer aqui, é com a palavra de Deus. Ok? Mas não tem falhas, pastor? Tem, eu sou humano, você é, e vamos um ao outro nos fortalecendo, porque quando identificarmos um erro, uma falha, nós vamos resolver, nós vamos correr atrás, e inclusive olhando primeiramente para que aquela vida não se perca. Ninguém aqui quer lixar ninguém, ou linchar, né? Ninguém. Nós queremos só que a verdade se estabeleça, e na verdade tem graça, na verdade tem misericórdia, mas na verdade tem transformação. Esse Israel desistiu, mesmo assim, com todas essas bênçãos, com todas essas promessas, na sua história, ao longo da sua história, ele errava demais, desanimava demais. Aí veio Jesus, eles não reconheceram como seu mestre, e infelizmente hoje, trazendo para os nossos dias, isso pode se estender na vida da igreja também. De mesmo sabendo de todas as bênçãos que nós temos em Cristo, conquistadas naquela cruz, às vezes mesmo assim parece para alguns não ser suficiente e desistem. Então, já partindo para o final dessa mensagem, eu quero que você vá comigo lá para Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7. Gálatas capítulo 5, no versículo 7. Mesmo sabendo de todas as bênçãos reservadas em Cristo, esta igreja da galáxia, por isso a carta é para os Gálatas, a igreja dos Gálatas. Essa igreja, ela ficava numa luta interna entre a lei e Cristo, e muitas vezes ela já não assumia mais as bênçãos de Cristo, porque ela ainda estava presa na lei. Hoje eu vejo algo um pouco pior, porque a igreja, ela está entre Cristo e o mundo. Entre Cristo e o mundo. Não é triste isso? Claro que é. E aqui o versículo 7 é algo para confrontar a mim e para você. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Se você estiver nessa situação, hoje é o dia de você voltar. Olha só, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem foi que impediu vocês de conhecerem, de continuar a obedecer aquilo que vocês conheceram um dia, a verdade? Quem é que está atrapalhando vocês nisso? E a pergunta para a igreja de Cristo hoje, que precisa avançar para que esta nação possa um dia declarar que é feliz, que é bem-aventurada, porque Deus é o Senhor desta nação, esta igreja de hoje, a mim, a você, está esta responsabilidade imposta. Nós não podemos parar de correr bem, nós não podemos ser impedidos de continuarmos a obedecer à verdade, a vivermos na verdade, porque este fato de desistir no meio do caminho ocorre no indivíduo, ocorre na igreja e ocorre nas nações, como eu já acabei de dizer, das nações que foram caindo na sua vida espiritual. E hoje, muitas nações, muitos países que antes foram celeiro para o mundo todo de levar o evangelho, estão sendo reevangelizados. Por isso que se o Brasil, a igreja brasileira, não tomar os seus cuidados de se manter na verdade, nós teríamos também que enfrentar isso. Mas Deus está avisando a igreja em tempo, porque Ele tem um propósito para o Brasil. Eu creio nesse propósito. Sobre todo esse cenário que está acontecendo aí, eu creio nesse propósito. Independente de governo, de partido,
de linha ideológica, né, que fala hoje, né, de não sei o que, eu sempre orei pela minha nação. Eu não vi governo nem de P não sei do que, nem P não sei das quantas, passar. Porque o meu papel como líder da igreja, e em dias como esse, que estamos perto de uma celebração nacional de independência, eu sempre trouxe a igreja, que agora em outubro completa 20 anos que eu estou trazendo essa mensagem para a igreja. De que nós devemos orar pelos nossos governantes e orar pelo nosso Brasil. E orar, e orar. Então eu nem percebi. Por isso que eu nunca levantei bandeira de A, B, C, D ou E. Mas nesse tempo eu tenho visto que o Brasil está enfrentando uma das maiores batalhas. Mas ele não vai perder essa guerra. Porque a palavra diz, o Senhor nos diz, a batalha pertence a mim. Nós como nação brasileira, feche seus olhos. Nós como nação brasileira, Senhor, queremos entregar esta guerra ao Senhor. Porque nós temos um alvo, um objetivo a ser alcançado. De ser declarado que o Brasil é do Senhor Jesus. E que nós somos felizes e bem-aventurados, porque Deus é o nosso Senhor. Mas antes de tudo, eu oro por cada irmão e irmã que está aqui, para que Deus seja o seu Senhor. Antes de tudo, eu oro para que, antes de tudo, Deus seja o Senhor desta igreja. E esta igreja vai chegar à cidade, e esta igreja vai avançar no estado, esta igreja vai avançar por todo o Brasil. Em nome de Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor. Mas coloque-se na brecha dizendo: Senhor, eu quero fazer parte dessa história.